E a gente fala agora do noticiário internacional, porque tem tensão na Bolívia. Milhares de pessoas protestaram contra a prisão da ex-presidente interina Jeanine Áñez. Isso em meio à pandemia do coronavírus. Sobre esse assunto aqui com a gente, o professor de Relações Internacionais da FMU, Manuel Furriela. Oi, professor, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia. Professor, a justiça está dizendo, então, que Jeanine Áñez é suspeita de dar um golpe no Estado, tirando, assim, Evo Morales da presidência em 2019. Na sua avaliação, essa acusação procede? Eu queria pedir para o senhor, por favor, relembrar a gente sobre o que aconteceu, durante esses últimos meses na Bolívia, por favor. Bom, primeiramente que a gente tem que dividir esse assunto em duas situações, o que ou como a Jeanine chegou ao poder e a outra como ela conduziu o governo. Mas efetivamente, que é o ponto principal da acusação sobre ela, como ela chegou ao poder. Ela chegou ao poder porque ela estava na linha de sucessão. Evo Morales venceu a eleição, só que a vitória dele foi contestada tanto politicamente quanto judicialmente. Sobre esse contexto também vou explicar, vou falar. De qualquer forma, após o resultado da eleição ter sido divulgado, com a vitória dele, essa vitória contestada, ele acabou renunciando. Por quê? Porque ele sofreu uma pressão muito grande, tanto do sistema político, tanto dos políticos, quanto dos militares, bem como das ruas, onde os protestos contra ele foram muito fortes, e dessa forma ele renunciou. Ao renunciar, abriu-se a linha de sucessão. O vice-presidente também renunciou, o presidente do parlamento também renunciou e, na linha de sucessão, Jeanine era a próxima e ela não renunciou, ela assumiu. Então, se a gente fizer esta análise que eu estou mencionando agora, não há o que discutir do fato de que, efetivamente, ela assumiu o poder na sua plenitude e de forma completamente regular. Então, não concordo com as análises que alguns fazem, determinando que essa assunção dela ao poder foi ilegítima, ilegal, irregular. Não foi. E depois, você tem ali, a gente pode falar um pouco sobre aquele conturbado momento, que levou a essa vitória, ou aquela vitória contestada de Evo Morales, que obviamente tem a ver com a situação. Agora, em termos de análise, na sequência, ela era habilitada e a próxima numa sequência de renúncias ao assumir o poder. Então, eu não concordo com essa análise, ela que tinha que assumir, ela assumiu. E depois teve a condução do governo, uma condução também muito conturbada num momento muito difícil, mas isso não tira o direito dela de ter assumido o poder. Então, não foi golpe por esse raciocínio de sequência de cargos ou de pessoas renunciando aos cargos, levando a ela a ser a legítima presidente à época. Se eu não me engano, professor, ela era a terceira ou a quarta, na linha sucessória da presidência da República, mas o senhor mencionou aí essa conturbada eleição, que levou Evo Morales mais uma vez à presidência e a esse período conturbado da Bolívia. O senhor pode explicar então para a gente um pouquinho sobre esse contexto no qual se deu a eleição dele? Bom, primeiro que constitucionalmente havia um impeditivo para que ele fosse candidato a mais uma reeleição. Evo Morales governou a Bolívia por 14 anos e queria novamente ser candidato, só que havia uma vedação, uma proibição constitucional. E ali foram várias as tentativas de legitimar a sua candidatura, e todas elas levando a muita contestação. A primeira foi a solicitação, a organização de um plebiscito, uma votação popular, onde a população rejeitou uma alteração na Constituição para que ele fosse candidato. Mesmo assim, ele buscou na Suprema Corte boliviana um respaldo para uma interpretação que levasse o seu direito de se candidatar. Ele conseguiu isso, mas ele conseguiu com uma vedação, uma proibição expressa da lei. Então, é completamente discutível isso, mesmo com uma interpretação da justiça. E após um processo de votação popular, de consulta popular, onde a população rejeitou a alteração.
e mesmo assim ele se candidatou. Ao se candidatar, o processo eleitoral também foi sempre muito maculado, manchado por essa discussão que eu mencionei, se ele poderia ou não ser candidato, né? E por uma interpretação da lei e uma interpretação de uma tentativa de mudança por votação popular, ele perdeu, então candidato ele não poderia ser, e ele foi. Então o processo eleitoral, né, a votação, todo aquele período de campanha eleitoral, foram realmente muito conturbados por conta dessa situação principalmente, né? Ele tem seus apoiadores e eu queria deixar claro que eu não estou analisando qualidades, defeitos do governo dele, da gestão dele. Eu estou fazendo uma análise aqui do momento, né, tanto uma análise política quanto jurídica. Então havia uma proibição. Ele se candidatou e o processo eleitoral também foi acusado de ter vícios, né, de ter sido manchado, de ter fraude eleitoral. Ela não foi efetivamente constatada, algumas organizações internacionais como a OEA não se pronunciaram no sentido de identificar, mas sim de que havia, assim, indícios de fraude. Então, de qualquer forma, né, foi muito discutida à época até que ponto aquela eleição foi ou não também fraudada. De qualquer forma, ele acabou sendo eleito e aí as dificuldades de assumir, sendo impedido pela lei de se recandidatar e sendo impedido pela votação popular desse plebiscito que eu mencionei, e com várias acusações de que o processo, né, de que toda eleição ela tinha vícios e talvez até fraudes, né, ele acabou sendo pressionado e renunciou e se exilou no México. E abriu, né, como eu mencionei, abriu-se aí uma lista de sucessões no poder, e nessas sucessões os que teriam direito a assumir o lugar de Evo Morales, eles acabaram renunciando e levou a senadora a ser a pessoa próxima, né, que deveria assumir, e ela assumiu o cargo. Então esse foi o cenário à época. E, professor, o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, a OEA, o Luiz Amalgo, disse que o sistema judiciário boliviano não está em condições de oferecer as garantias mínimas de um julgamento justo. O senhor acredita que a justiça pode acabar soltando, né, tanto a Jeanine Áñez como também outros ex-ministros que fizeram parte ali do governo dela e que acabaram sendo detidos nessa semana? Olha, eu acho difícil, né, porque o Poder Judiciário boliviano ele está, como, né, disse a própria OEA, sujeito a muitas críticas. Em primeiro momento foi contra Evo Morales e agora é a favor, né? Então a justiça não tem que ser a favor ou contra nenhum grupo político, ela tem que ser isenta, tem que ser neutra, tem que ser técnica na sua análise. Até por esses dois fatos que eu estou mencionando aqui, em um momento uma posição, em outro momento outra, a gente já verifica, né, que é discutível qualquer tipo de decisão que seja tomada, né? No caso, o grupo ligado à presidente que acabou de ser presa era um grupo também acusado, né, durante a gestão dela, de muitos atos de corrupção e de tentar organizar um sistema eleitoral para que ela saísse vitoriosa, né, num pleito, coisa que não aconteceu, fato que acabou não acontecendo, né? Então, infelizmente, em todos os lados envolvidos, as acusações sobre condutas irregulares e ilegais são muito grandes, em qualquer um dos grupos envolvidos, né? Então, isso torna-se discutível. Agora, em termos de poder, de ter podido assumir, ela podia ter assumido à época, ela estava na linha de sucessão. Então, quem acredita que Evo Morales podia ser candidato, também acredita que ao ele renunciar, abriu-se a sucessão e ela poderia ser a presidente. Se acredita-se que aquele processo estava manchado, não podia ter sido realizado, então outra eleição teria que ser feita, como acabou sendo depois, né? Então eu não vejo nada de irregular e eu acredito que a justiça tem que retirar, tem que libertar essas pessoas, porque acusá-los de golpe naquele momento onde ela assumiu por um ordenamento jurídico que colocava ela na linha de sucessão, fazem com que a gente não possa mantê-la presa por esse motivo. Se existem outros e existem acusações sérias sobre a sua condução do governo, né, inclusive em relação a acusações de corrupção, se o fato é a condução do governo, aí talvez,
né, num julgamento justo, onde haja apuração correta de fatos e provas, aí eu acho que dá até para discutir, mas não o fato dela ter assumido o poder. E o fato da população da Bolívia, dos bolivianos, irem às ruas protestar contra essa prisão da ex-presidente, o que isso significa, né? Tanto para a história do país e até mesmo em relação à democracia. A democracia na Bolívia está em perigo nesse momento por causa de todo esse cenário conturbado, como o senhor mesmo mencionou, né? Com todos os lados ali de alguma forma errada, né? Ou com suspeitas, Sim. com acusações. Qual que é a sua avaliação a respeito desses protestos que estão vindo à tona? Bom, os protestos mostram justamente que as acusações de terem dado um golpe para assumir o poder, pelo menos para uma boa parte da população, não convencem, né? Pela análise que eu acabei de fazer agora. Né? Então, grande parte dos manifestantes não é a favor do governo da ex-presidente, não é isso que está aqui em jogo, mas acusar de golpe naquele momento, onde houve um processo, né, uma sequência de renúncias que a levaram ao poder por uma ordem legal, né, por uma ordem de sucessão, realmente não convencem grande parte da população. Tá? Agora, colocar em risco a democracia, eu não acho que chega nesse ponto, mas a gente tem sim agressões, ataques à democracia a partir do momento que você decreta a prisão por um motivo que sabidamente não tem respaldo jurídico. Né? Então, acho que é uma análise daquele fato em isolado, como eu estou mencionando. E tudo começou, né, aí uma análise política, porque Evo Morales quis continuar no poder. Não há problema nenhum desde que a legislação assim permitisse. E não havia. Ele forçou uma interpretação. E forçou, no meu entender, também político, de uma maneira equivocada, até porque ele era popular enquanto presidente. A gestão dele tinha índices muito elevados de aprovação. Ou seja, ele poderia, assim como ele pôde, agora na última eleição, eleger um político ligado ao seu grupo, ao seu núcleo. Isso poderia ter acontecido na época, ao invés dele próprio buscar uma candidatura discutível, no mínimo discutível, como eu mencionei. Então, acho que não foi a melhor decisão. E aí veio uma sequência, né? Um grupo político que ele não desejava acabou assumindo o poder, é o caso da presidente que foi presa, né, que depois realizou as eleições e aí as coisas foram um pouco mais ao lugar. Agora, eu acho que esse grupo tentar agora perseguir quem assumiu o poder por uma ordem de sucessão completamente legítima não traz nenhum tipo de avanço à democracia. E se esse processo continuar, se essas condições continuarem na Bolívia, né, aí sim eu acredito que a gente vai começar a discutir até que ponto a democracia da Bolívia vai ficar em pé. Né? Por esse fato isolado, apesar de grave, eu entendo que é um ataque à democracia e não um questionamento da própria. Mas isso não pode continuar, a justiça tem que se reposicionar, sem dúvida nenhuma. Perfeito. E só para a gente finalizar, professor, rapidamente, eu queria que o senhor desse um panorama de como está sendo, né, o governo do atual presidente, Luiz Arce, que é um herdeiro político, né, de Evo Morales. Qual que é a influência também do ex-presidente nesse governo? A influência dele é importante, é determinante. Evo Morales é um político representativo do país, tanto é que governou por muitos anos e tanto é que tem resultados muito positivos durante a sua gestão. Por isso que eu estou falando, eu não estou fazendo uma crítica, né, uma análise de gestões, nem se é direita, de esquerda, não é a minha análise aqui. É uma análise jurídica e política que eu acredito que a prisão da presidente é completamente discutível, né? Mas ele tem sim, Evo Morales, muita interlocução com o presidente atual, mas o presidente atual é de um grupo, um político de brilho próprio, muito moderado. Né? Tanto é que eu acredito que ele vai buscar uma grande discussão nacional para uma pacificação, porque essa situação ela não pode perdurar, pois, repito, uma agressão à democracia pode se tornar propriamente, né, algo que vai levar a uma dimensão muito maior e a democracia da Bolívia vai começar a ser realmente questionada. Mas ele tem brilho próprio e ele vai procurar, no meu entendimento, trazer muito mais diálogo do que traria Evo Morales se ele estivesse governando.
né? E esses governos de esquerda da Bolívia, principalmente do presidente atual, são muito pragmáticos. Tanto é verdade que eles têm uma boa interlocução com o governo brasileiro, apesar do presidente Bolsonaro e o grupo que governa a Bolívia serem, né, de visões econômicas e políticas completamente opostas. Mas o pragmatismo na Bolívia, com a gestão atual, parece ser um fato relevante. Espero que também seja para conduzir para a saída dessa crise política, que não vai levar a Bolívia a bom lugar caso essas prisões perdurem. Essas prisões começarão a ser questionadas, inclusive, e já estão sendo internacionalmente. Perfeito, nós conversamos agora então com o professor de Relações Internacionais da FMU, Manuel Furriela. Professor, muito obrigado mais uma vez pela entrevista, voltamos a nos falar, até mais. Uma ótima semana para vocês. Para você também.